O comportamento do Japão na Segunda Guerra Mundial só pode ser descrito como maléfico. Os japoneses cometeram inúmeros massacres, matando dezenas de milhões de civis. Eles praticaram escravidão sexual com mulheres asiáticas forçadas a trabalhar em bordéis. Talvez o mais depravado fossem os laboratórios de experimentação humana onde atrocidades eram cometidas. Os experimentos incluíam injetar vítimas com doenças ou sangue animal. Algumas pessoas tiveram seus membros amputados para ver quão rápido morreriam de perda de sangue. Tudo isso levanta a questão como o Japão se tornou tão maléfico. Uma enorme quantidade de atenção é dada à história da Alemanha e sua descida à loucura. A ascensão de Hitler e dos nazistas é uma das coisas mais estudadas em toda a história. Então, o Japão tem uma história parecida? Havia um equivalente japonês de Hitler que aparentemente surgiu do nada e transformou completamente o caráter da nação? Ou o Japão sempre foi assim, extremamente brutal e violento? Neste vídeo, responderei todas essas perguntas. Mas primeiro, vamos ter uma visão geral da história, a história do Império Japonês. Em meados do século XIX, o Japão era um lugar bastante atrasado. Estava totalmente isolado do resto do mundo e governado por um sistema político que era essencialmente feudalismo. Havia um imperador, mas a maior parte do poder político era detida por senhores da guerra regionais. Esses senhores da guerra estavam constantemente lutando uns contra os outros, o que significava que o Japão estava sempre dividido e obcecado com seus próprios assuntos internos. Como resultado, o Japão tinha contato mínimo com o resto do mundo. No entanto, o Japão seria muito em breve forçado a sair de seu isolamento, quer gostasse ou não. Em 1853, uma expedição naval americana chegou a Tóquio e ameaçou guerra se o Japão não se abrisse para o comércio. Os japoneses reconheceram a superioridade militar dos americanos e aceitaram um acordo comercial. Para a população japonesa, isso foi extremamente humilhante. Eles eram um povo orgulhoso, então era intolerável ser ditado dessa maneira. Todo o episódio realmente resultou em uma profunda crise política no Japão que acabaria transformando o país. Foi uma revolução constitucional que passou a ser conhecida como a Restauração Meiji. O poder dos senhores da guerra regionais diminuiu e o Japão se tornou mais unido em torno de uma figura central, o imperador. Uma constituição foi criada, estabelecendo um sistema parlamentar seguindo o modelo britânico. Também houve reformas econômicas radicais, o capitalismo foi adotado e houve uma industrialização rápida. Em apenas algumas décadas, o Japão passou de um estado feudal atrasado para uma potência econômica, com indústrias modernas como têxteis, construção naval e produção de aço. Também modernizou seu exército, adotando táticas e armamentos ocidentais. No fim do século XIX, o Japão estava irreconhecível. Agora era uma nação moderna e uma grande potência no cenário internacional. No entanto, com seu progresso surpreendente, veio uma nova confiança e até mesmo arrogância. O Japão agora acreditava que era superior a todas as outras nações da Ásia. Para provar sua superioridade, queria humilhar a maior potência da região, a China. A China há muito tempo era a hegemonia do leste asiático, dominando através de seu enorme tamanho e população. Em particular, a China controlava a Coreia, que era incrivelmente estrategicamente importante. Para o Japão, a Coreia era uma ponte para o continente asiático. Ser um vassalo da China era intolerável. Em 1894, a guerra estourou e, para surpresa de todos, o Japão venceu. O exército japonês modernizado superou totalmente o chinês e, em menos de um ano, a guerra acabou. No tratado resultante, a Coreia tornou-se independente da China e o Japão também assumiu o controle de Taiwan. Nos próximos anos, o Japão continuaria a expandir-se pela Ásia, o que o colocaria em conflito com outra grande potência da época, a Rússia. A Rússia também estava se expandindo pela Ásia e buscava assumir o controle da Coreia e da Manchúria. Escusado será dizer, o Japão não iria aceitar isso. No entanto, os japoneses realmente queriam evitar a guerra com a Rússia.
Eles queriam um acordo onde a Rússia ficaria com a Manchúria e o Japão com a Coreia. Em 1901, um dos mais importantes estadistas japoneses visitou a capital russa buscando fazer um acordo. Os russos o trataram extremamente mal e praticamente o ignoraram. Eventualmente, após meses de humilhação, ele partiu. Nos anos seguintes, diplomatas japoneses continuaram tentando se reunir com o czar russo para um acordo, mas foram tratados com desprezo. Após anos buscando uma solução diplomática, os japoneses optaram pela guerra. Em fevereiro de 1904, eles lançaram um ataque surpresa à frota russa em Port Arthur. Novamente, todos esperavam que o Japão perdesse a guerra. Afinal, a Rússia era uma das nações mais poderosas do mundo. No entanto, pela segunda vez, o Japão superou todas as expectativas e superou os russos em terra e no mar. Em menos de 2 anos de combate, os russos tiveram que deixar a guerra e assinar um acordo de paz humilhante. A vitória do Japão foi total. Após derrotar a China e a Rússia, tornou-se a potência dominante no leste asiático, com liberdade para agir como desejasse. Em 1910, o Japão anexou formalmente a Coreia. Como você pode imaginar, a transformação do Japão chamou a atenção das outras potências mundiais. A Grã-Bretanha fez uma aliança que seria crucial durante a Primeira Guerra Mundial. A participação do Japão na Primeira Guerra Mundial, embora muitas vezes esquecida, foi crucial na conquista das colônias alemãs na Ásia. Quando a guerra terminou, o Japão ganhou novos territórios como prêmio. Contudo, o território conquistado pelos japoneses era reduzido, gerando ressentimento. Nos anos seguintes, o ressentimento do Japão com o Ocidente seguiu crescendo. De fato, em 1921, um primeiro-ministro pró-Ocidente foi assassinado. Esse foi o início de um longo período de instabilidade política no Japão. Nas próximas 2 décadas, 20 governos vieram e se foram, a maioria deles durando menos de um ano. Gradualmente, a política tornou-se cada vez mais dominada por extremistas e militaristas que queriam mais expansão na Ásia. Em 1931, eles conseguiram o que queriam quando o Japão invadiu a Manchúria, um território rico em recursos ao nordeste da China. O Japão tinha tropas lá desde 1905. Contudo, desde então, um grupo de generais tomou o controle total do exército e estava agindo de maneira praticamente independente. Esses generais, totalmente sem autorização de Tóquio, na verdade decidiram anexar toda a região. O governo em Tóquio tentou impedi-los, mas isso levou ao assassinato de mais um primeiro-ministro em 1932. Nesse ponto, estava claro que era o exército, não os políticos, que detinha o verdadeiro poder no Japão. A partir desse ponto, a política japonesa se tornou cada vez mais extrema. Diante da condenação internacional, abraçou o isolamento e deixou a Liga das Nações. Em 1936, aliou-se à Alemanha nazista e no ano seguinte lançou uma invasão total à China. O Japão rapidamente conquistou grande parte do território chinês, especialmente a costa e as principais cidades. A invasão da China foi o ponto sem retorno para o Japão. Isso consolidou sua descida para o mal. Entrarei em detalhes posteriormente sobre as atrocidades japonesas, mas por ora, direi apenas que foram verdadeiramente malignas, absolutamente comparáveis aos nazistas. O grande ponto de virada da guerra veio após 4 anos, em 1941. Essencialmente, os japoneses tentaram dominar toda a Ásia e o Pacífico. Primeiro, eles lançaram um ataque surpresa à Marinha Americana em Pearl Harbor, fazendo dos Estados Unidos um inimigo. Depois, invadiram grande parte do resto da Ásia, incluindo Malásia, Filipinas, Tailândia e Indonésia. Esses territórios não resistiram e, rapidamente, o Japão governou um vasto império com cerca de 400 milhões de pessoas. Entretanto, nos anos seguintes, os japoneses perderiam aos poucos a guerra contra os Estados Unidos. Os americanos adotaram uma política de salto de ilha em ilha, se aproximando cada vez mais do Japão ao capturar ilhas estratégicas. Em 1945, os Estados Unidos da América estavam perto de vencer a guerra, mas não sabiam como fazer o Japão se render. Perante a possibilidade de uma invasão onerosa do Japão,
os Estados Unidos da América escolheram utilizar uma nova arma devastadora. Em agosto de 1945, eles lançaram bombas nucleares em 2 cidades japonesas, forçando o Japão a se render. Com isso, o Japão teve que abdicar de seu império e abandonar suas colônias. No total, sua incursão na Ásia custou a vida de cerca de 30 milhões de pessoas. Então isso resume a ascensão e queda do Império Japonês. Este vídeo aborda as razões por trás do comportamento terrível do Japão durante a guerra, então vale a pena revisar algumas das ações que eles de fato cometeram. Há muitos exemplos pouco conhecidos da crueldade dos japoneses. Um exemplo foram seus horríveis laboratórios de experimentação humana. O mais famoso foi a Unidade 731, onde cerca de 300 mil pessoas morreram. Os experimentos incluíam a injeção de doenças ou sangue animal, desidratação deliberada ou cirurgia sem anestesia. Membros foram amputados para ver quão rápido a vítima morreria de perda de sangue. Alguns prisioneiros tiveram seus estômagos cirurgicamente removidos e o esôfago reanexado aos intestinos. As vítimas incluíam crianças e até bebês. Testes com lança-chamas foram realizados em pessoas amarradas em estacas, queimadas vivas. Em outros experimentos, vítimas eram colocadas em câmaras de baixa pressão até seus olhos saltarem das órbitas. Outro exemplo da maldade japonesa foi a política dos 3 todos. Os 3 todos se referiam a matar todos, queimar tudo e saquear tudo. Essencialmente porque estavam achando impossível distinguir entre civis e soldados, a solução dos japoneses era matar qualquer chinês que encontrassem. Mesmo que fossem claramente civis, eles tinham que morrer. O Japão também cometeu massacres horríveis, como o massacre de Nanking, um dos piores crimes de guerra do século. Durante 6 semanas, cerca de 200 mil civis foram mortos, frequentemente das formas mais cruéis possíveis. Bebês eram jogados para o ar e apanhados nas baionetas dos fuzis japoneses. Em uma história infame, 2 soldados japoneses fizeram um concurso para ver quem poderia ser o primeiro a matar 100 pessoas. Houve também o estupro em massa de mulheres chinesas. Os japoneses não cometeram atrocidades apenas na China. Em Manila, capital das Filipinas, até 500 mil pessoas foram massacradas. Os japoneses usaram mulheres e crianças filipinas como escudos humanos para se protegerem. Aqueles que sobreviveram foram então assassinados. Os japoneses eram extremamente maléficos e assustador era a quantidade de pessoas que viviam sob seu domínio. De 1942 a 1945, cerca de 400 milhões de pessoas eram súditos do Império Japonês. Com tantas pessoas vivendo sob um regime tão brutal, o número de mortes foi verdadeiramente assustador. É impossível saber exatamente quantas pessoas eles mataram, mas pode ter sido até 30 milhões. Então a pergunta é por quê? Por que o Japão foi tão assustadoramente mau? Como acabou ficando tão louco? Uma das primeiras questões que gostaria de abordar é se o terrível comportamento do Japão tinha raízes profundas na história japonesa, ou se era algo mais recente. Em outras palavras, se a Segunda Guerra Mundial tivesse ocorrido 20 ou 30 anos antes, o Japão agiria de forma tão terrível? Como é comum, é uma mistura de causas de longo e curto prazo. Vamos começar falando sobre as causas de longo prazo. Acredito que as ações do Japão foram definitivamente em parte devido a crenças e valores de longa data que faziam parte da cultura japonesa há séculos. Um bom exemplo é a glorificação dos guerreiros, em particular o samurai. Os samurais eram tanto uma classe de guerreiros de elite quanto os nobres governantes do Japão. No coração da tradição samurai estava um rigoroso código moral conhecido como Bushido. Bushido enfatizava virtudes como lealdade, coragem, honra e a disposição para morrer por uma causa. Embora esses valores possam ser nobres, no Japão eles promoveram uma cultura que glorificava a violência. Pelos anos de 1900, os samurais já não existiam mais, mas ainda havia resquícios do tradicional sistema de valores guerreiros. Essas ideias conflitavam com algumas das novas ideias liberais que o Japão adotava do Ocidente. Por exemplo, a ideia Bushido de auto-sacrifício pelo imperador
entrava em conflito com o ideal ocidental de um cidadão livre em uma sociedade democrática. Enquanto o Japão prosperava, novas ideias liberais eram bem-vindas. No entanto, durante o difícil período entre guerras, a sociedade japonesa retornou às suas tradições passadas, carregadas de falsas noções de grandeza e a glorificação da violência. Outra ideia tradicional japonesa importante era que o imperador era mais do que apenas um humano, ele era uma figura divina. Essa noção estava profundamente enraizada na religião tradicional do Japão, o Shintoísmo. Acreditava-se que o imperador era um descendente direto da deusa do sol, Amaterasu. Essa linhagem divina dava ao imperador um enorme poder simbólico. O status divino do imperador se tornou parte essencial da ideologia nacional japonesa e no começo do século XX foi usado para justificar a agressão militar do país. A anexação da Coreia e Manchúria e a invasão da China foram todas enquadradas como o cumprimento de uma missão sagrada. Eles eram, em certo sentido, uma guerra santa, quase uma cruzada, e todos os meios eram permitidos. De certa forma, as atitudes do Japão em relação à guerra e à brutalidade eram o que eram porque isso era realmente típico da Ásia em geral. Os chineses também acreditavam que quem tinha o poder de governar possuía o direito de fazê-lo. Na China, havia a noção do mandato do céu, que sustentava que qualquer homem poderia reivindicar ser o governante legítimo se pudesse derrotar o governante atual. Essencialmente, a Ásia como um todo tinha um sistema de valores semelhante ao que a Europa tinha milhares de anos atrás, onde a força é o direito e a força é valorizada. A Europa, influenciada pelo cristianismo, se distanciou dessas atitudes desde então. Lá, havia noções de que os poderosos tinham um dever para com os fracos e que os governantes precisavam do consentimento dos governados. Na Ásia, havia muito menos desse sentimento. Essas são algumas das razões profundas e de longo prazo para a brutalidade do Japão na Segunda Guerra Mundial. Contudo, não podemos ter certeza de que eles contavam toda a história. Isso porque o Japão nem sempre se comportou tão mal em tempos de guerra. De fato, apenas 3 décadas antes, na Guerra Russo-Japonesa, o Japão não agiu com tamanha brutalidade. Um jornalista ocidental escreveu sobre o bom tratamento dos prisioneiros de guerra russos pelos japoneses. Ele escreveu: o cavalheirismo demonstrado pelos japoneses para com um inimigo caído tem sido demonstrado em inúmeras ocasiões desde o cruzamento momentoso do Yalu. Eu testemunhei o tratamento considerado dos prisioneiros russos, tratamento que não poderia ser superado em termos de consideração por qualquer exército no mundo. Similarmente, na Primeira Guerra Mundial, os prisioneiros de guerra alemães receberam bom tratamento. Aparentemente, eles jogavam partidas de futebol, não apenas entre eles, mas também contra equipes de clubes locais. Eles tinham permissão para fazer excursões semanais e produções teatrais. O contraste entre esse exército japonês civilizado e o da Segunda Guerra Mundial é surpreendente. Então, a questão é, o que mudou nesse meio tempo para causar uma diferença tão enorme no comportamento? Eu acho que um resumo muito rápido poderia ser algo assim. Primeiro, houve um grande ressentimento anti-ocidental causado pelas repetidas humilhações sofridas pelo Japão. Esse ressentimento desestabilizou a política, o que por sua vez permitiu que o exército obtivesse muito poder. Primeiro, vamos falar sobre o ressentimento. Nas décadas antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão sofreu inúmeras humilhações que levaram ao ressentimento e, eventualmente, a uma vertente sombria de nacionalismo. A primeira humilhação foi como o Japão foi coagido, sob ameaça de armas, a abrir-se para o comércio internacional. Em 1853, uma frota americana ameaçou destruir Tóquio caso os japoneses não aceitassem um acordo comercial. Isso foi seguido por tratados exploratórios que concediam aos ocidentais privilégios comerciais, controle sobre os portos e até a capacidade de ignorar as leis japonesas. Esses tratados foram impostos à força no Japão, o que causou raiva na população. O povo japonês os via como humilhantes, um símbolo de sua subjugação pelas potências ocidentais. Esse ressentimento motivou o Japão a se industrializar e modernizar rapidamente para provar ao mundo que não eram inferiores.
Isso realmente funcionou bastante bem. Em 1900, o Japão tinha um relacionamento mais igualitário com as outras potências globais e até conseguiu renegociar alguns dos tratados humilhantes. Porém, o ressentimento persistiu. Na verdade, piorou após a Primeira Guerra Mundial. Quando essa guerra terminou, o Japão juntou-se às outras grandes potências em Versalhes para discutir a criação da Liga das Nações e a ordem pós-guerra. Durante essas discussões, o Japão fez um pedido muito razoável. Propôs uma cláusula de igualdade racial, garantindo que o Ocidente tratasse todas as nações de forma igual, independente da raça. As potências europeias rejeitaram a proposta. Isso foi um golpe humilhante para o Japão. Não foi apenas uma derrota diplomática, mas também reforçou a percepção japonesa de que eram vistos como racialmente inferiores. Nos anos seguintes, ocorreram mais humilhações. Em 1922, houve o Tratado Naval de Washington. Esse foi um acordo entre as 5 maiores potências navais da época para definir o tamanho limite de suas marinhas. No entanto, o tratado foi injusto com o Japão, que foi restrito a uma marinha de apenas 60% do tamanho da Grã-Bretanha ou América. Foi mais uma humilhação. 2 anos depois, os Estados Unidos da América aprovaram a Lei de Imigração. Isso impediu a imigração do Japão e da Ásia, e os japoneses interpretaram que não eram bem-vindos no Ocidente. Essas humilhações geraram ressentimentos anti-ocidentais que afetaram profundamente a política japonesa. O exemplo mais óbvio disso foi em 1921, quando o primeiro-ministro Hara Takashi foi assassinado. Hara era relativamente liberal em sua política e foi o primeiro-ministro do Japão que não era da aristocracia. Ele era conhecido por ser pró-Ocidente e a favor da cooperação internacional. Na verdade, ele foi assassinado quando se preparava para ir e concordar com o Tratado Naval de Washington mencionado anteriormente. Nacionalistas e militares irritaram-se com sua disposição para comprometer, considerando isso uma traição aos interesses do Japão. O assassinato mostrou que os defensores de políticas agressivas e isolacionistas estavam dispostos a usar violência para atingir seus objetivos. Esse assassinato marcou o início de um período de instabilidade política no Japão. Durante toda a década de 1920, o Japão passava por uma transição instável da antiga ordem política para um sistema democrático mais moderno. O Japão já possuía algumas estruturas democráticas há algum tempo. A Constituição Meiji de 1889 criou uma Câmara de Representantes eleita, mas apenas 2% dos homens mais ricos podiam votar. Ao longo das décadas, o sufrágio se expandiu gradualmente e, em 1925, todos os homens conquistaram o direito de votar. Isso pode soar como se o Japão estivesse seguindo o caminho certo e se liberalizando. Contudo, o processo aconteceu rapidamente demais e provocou uma reação contrária. À medida que o poder político era cada vez mais descentralizado para o povo, a elite conservadora ficava nervosa com a ameaça de novos grupos de esquerda. Para contrariar isso, eles aprovaram a Lei de Preservação da Paz. Essa era essencialmente uma lei explicitamente anti-esquerda que criminalizava qualquer movimento que tentasse alterar a ordem política estabelecida do Japão. Grupos socialistas, comunistas e de esquerda começaram a ganhar tração nos anos 20, mas agora foram explicitamente excluídos da vida política. A lei permitia a prisão de quem fosse considerado uma ameaça ao sistema vigente. Os efeitos da lei foram notáveis na Coreia, onde as autoridades coloniais japonesas a usaram para reprimir resistências ou sentimentos nacionalistas. Ativistas coreanos que defendiam a independência foram presos, encarcerados ou executados. Juntos, a introdução do sufrágio universal masculino e a Lei de Preservação da Paz criaram um ambiente político que se inclinava cada vez mais para a direita. Apesar de mais pessoas poderem votar, as opções políticas disponíveis foram severamente limitadas. Partidos nacionalistas e conservadores que apoiavam um Estado autoritário forte passaram a dominar a política. Movimentos liberais pró-reforma social foram marginalizados. A política também se radicalizou devido a questões econômicas.
Esses começaram em 1927, quando houve uma série de falências bancárias. Os bancos assumiram muitas dívidas, levando a corridas bancárias. O governo tentou combater a crise com medidas econômicas severas, porém isso fez o desemprego e a pobreza subirem. A situação piorou ainda mais com o crash financeiro global de 1929 e a subsequente Grande Depressão. O Japão foi excepcionalmente afetado pela depressão. Em apenas 2 anos, a produção econômica despencou 18%. Isso foi pior do que na Grã-Bretanha, Estados Unidos da América, França ou até na Alemanha. Os impactos na população foram devastadores. Assim como aconteceu na Alemanha, os principais partidos políticos foram desacreditados e a política se tornou mais extrema. Agora, tudo o que eu falei até agora, o ressentimento, a instabilidade política, a marginalização da esquerda, todas essas são coisas importantes para explicar por que o Japão ficou tão louco na Segunda Guerra Mundial. No entanto, eu acho que de certa forma o papel deles é realmente preparar o cenário para a maior razão de todas. Isso é que o Japão foi basicamente tomado pelo exército. Na verdade, em meados dos anos 30, o Japão era essencialmente uma ditadura militar, e os generais haviam parado de prestar qualquer atenção ao governo civil em Tóquio. Com esse poder, o exército então se rebelou. Tornou-se incontrolável e começou a fazer o que bem entendia. O ápice disso seriam todas as atrocidades que cometeu na Segunda Guerra Mundial. O primeiro passo desse processo surgiu do envolvimento do Japão na Manchúria, no nordeste da China. Desde a guerra com a Rússia, o Japão tinha influência na Manchúria, incluindo uma pequena presença militar. Na verdade, eles até ajudaram Zhang Zuolin, governante da Manchúria, a chegar ao poder. Durante os anos 1920, Zhang Zuolin e os japoneses tiveram uma cooperação e um relacionamento de benefício mútuo. Zhang permitiu que o Japão operasse ferrovias e minas de carvão significativas. Porém, no fim dos anos 1920, as relações esfriaram. Com o tempo, Zhang se alinhou mais aos nacionalistas chineses e tentou reduzir a influência japonesa na Manchúria. Isso criou atrito com as forças militares japonesas lá, e eles começaram a ver Zhang como uma ameaça aos seus interesses. As forças japonesas da Manchúria queriam que o Japão se envolvesse mais na região, visando ocupá-la totalmente. Porém, o governo japonês em Tóquio discordava do exército nesse ponto. Eles temiam que mais envolvimento seria dispendioso e caótico. Esse desacordo foi o início de uma luta de poder de vários anos entre o governo e o militar. Frustradas com Tóquio e seu parceiro senhor da guerra na Manchúria, as forças japonesas na região elaboraram um plano implacável e cínico para atingir seus objetivos. O plano deles era matar o senhor da guerra da Manchúria, eliminando-o como obstáculo. Isso causaria então o caos na Manchúria, o que forçaria Tóquio a aceitar que o Japão tinha que se envolver mais na região. Eles agiam por conta própria, sem nenhuma autorização. Em junho de 1928, o assassinato foi realizado. Um dos soldados japoneses na Manchúria plantou uma bomba em uma ponte que então explodiu quando o trem de Zhang Zuolin passou por lá. Mortalmente ferido, Zhang morreu alguns dias depois. Contudo, o assassinato não fez o governo em Tóquio atender às exigências do exército. De fato, isso gerou uma crise política. O primeiro-ministro reconheceu a responsabilidade das tropas japonesas, prometendo identificar e processar os envolvidos. Contudo, isso provocou uma reação negativa no estabelecimento conservador e militar. Eles argumentaram que se o incidente fosse investigado, o Japão ficaria muito mal visto e poderia até ter que se retirar da Manchúria. Isso arruinaria anos de trabalho árduo para estabelecer o Japão na região. No final, os conservadores e o exército venceram e o primeiro-ministro foi forçado a recuar. Como você pode ver, o exército estava ficando cada vez mais poderoso enquanto o governo civil estava se tornando menos. De fato, poucos meses depois, o primeiro-ministro foi obrigado a renunciar. Isso encorajou ainda mais o exército, que nos anos seguintes tomou medidas para aumentar seu poder sobre o governo civil. Em novembro de 1930, assassinaram um primeiro-ministro que não atendia às suas demandas. Esse primeiro-ministro acabara de negociar um novo tratado naval,
com a América e a Grã-Bretanha, o que foi visto como uma traição pelo exército. Em novembro de 1930, ele foi baleado e morreu devido aos ferimentos. Poucos meses depois, ocorreu uma tentativa de golpe em larga escala. Em março de 1931, um grupo de jovens oficiais do exército de uma sociedade secreta tentou derrubar o governo e instalar uma ditadura militar. Os oficiais acreditavam que essa era a única forma de enfrentar as dificuldades econômicas da Grande Depressão e restaurar o prestígio internacional em declínio do Japão. O golpe fracassou, mas os conspiradores receberam punições brandas. Em setembro de 1931, o exército executou seu plano mais ousado de toda a época. Na Manchúria, encenaram uma explosão perto de um posto japonês e culparam as tropas chinesas próximas. Eles então usaram isso como pretexto para iniciar uma grande invasão militar. Foi uma clássica operação de falsa bandeira. O exército, totalmente sem autorização de Tóquio, iniciou uma guerra com a China. Nos dias seguintes, as forças japonesas mataram centenas de soldados chineses e rapidamente conquistaram muito território. Novamente, a resposta do governo em Tóquio foi muito fraca. Ele hesitou e não condenou as ações militares. Ele pediu para eles pararem, mas eles se recusaram. O exército na Manchúria estava completamente fora de controle. Porém, o que fizeram em seguida foi ainda mais chocante do que tudo que relatei até o momento. O exército da Manchúria exigiu que o governo em Tóquio apoiasse sua ocupação da Manchúria e ameaçou que, se não o fizesse, declarariam independência do Japão. Eles tinham uma declaração de independência preparada e ameaçavam divulgá-la. Dizia o seguinte: pode ser necessário que membros do exército na Manchúria comprometidos com a nossa causa renunciem temporariamente à sua nacionalidade japonesa para alcançar o rápido avanço de nossos objetivos. Agora, isso provavelmente era apenas um blefe e eles realmente não iriam fazer isso, mas jogou o governo japonês em completo caos. Enquanto isso, o exército da Manchúria seguia expandindo seu território. Eles derrotaram rapidamente o senhor da guerra chinês local e avançaram sobre a capital da Manchúria. Eles exigiram autorização de Tóquio para tomar a capital, mas o governo ordenou que parassem o avanço e recuassem. Com as relações entre Tóquio e os militares extremamente hostis, o cenário estava pronto para outro golpe. Membros do exército tentaram novamente derrubar o governo para instalar uma ditadura militar. Como anteriormente, o plano falhou, mas novamente as punições foram extremamente leves, ainda mais leves do que haviam sido após a tentativa de golpe anterior. Essa incapacidade do governo de mostrar qualquer autoridade desestabilizou ainda mais e levou à sua queda em dezembro. Com Tóquio em caos, o exército japonês na Manchúria capturou a capital dos chineses. No ano seguinte, 1932, foi a última chance para o governo civil tentar recuperar algum poder do militar. Um novo primeiro-ministro experiente foi nomeado. Seu principal objetivo era retomar o controle do exército e tentar encerrar a guerra com a China. Não há prêmios para adivinhar o que aconteceu com ele. Ele realmente foi assassinado. Esse assassinato efetivamente encerrou o governo civil no Japão. A partir daquele ponto, o militar teve poder irrestrito. Houve essencialmente um lento golpe militar ao longo dos anos. A luta pelo poder entre os militares e o governo acabou e os militares venceram. Agora eles tinham liberdade para fazer o que quisessem. As atrocidades cometidas pelo Japão na Segunda Guerra Mundial foram resultado direto da tomada de poder militar. O exército da Manchúria desenvolveu uma cultura particularmente brutal e maligna. O sucesso da campanha da Manchúria aumentou seu prestígio e ajudou-os a se tornarem alguns dos principais comandantes quando o Japão invadiu o resto da China e da Ásia. Homens do exército da Manchúria supervisionaram atrocidades como o massacre de Nanking. Eles também tiveram um papel fundamental nas atrocidades japonesas não militares. Por exemplo, a experimentação humana na notória Unidade 731 foi realizada por uma divisão clandestina do exército da Manchúria. Esses homens também infiltraram-se em cargos-chave no que restou do governo civil. Um deles,
foi primeiro-ministro do Japão de 1941 a 1944, e outro foi ministro da Guerra. Então, por que o Japão foi tão maléfico na Segunda Guerra Mundial? Diversos fatores contribuíram para isso, mas para mim o principal é a tomada de poder pelos militares. O Japão passou a ser controlado pela seção mais brutal e psicopata de sua sociedade. Os homens que passaram a comandar o espetáculo não eram apenas membros comuns do exército, mas o exército da Manchúria, um grupo particularmente impiedoso. Através de inúmeros assassinatos, violência e intimidação, eles conseguiram acumular poder total sobre o Japão. Eles então transformaram o Japão em algo completamente diferente do que era apenas algumas décadas antes. O que poderia ter acontecido à Ásia se o Império Japonês continuasse a dominá-la por décadas é algo que não vale a pena pensar. Todos nós devemos ser gratos àqueles que lutaram para trazer o seu fim